Mano, quanta coisa aconteceu no 6º episódio da 3ª temporada de The Mandalorian. Inclusive, essa review aqui é com spoilers, tá? Tô avisando no comecinho já pra você não ter sua experiência estragada aqui, porque realmente a gente vai falar sobre o episódio inteiro e, mano, discussões, hein? Discussões. Então, bom, se você não assistiu, vai lá na Disney Plus, assiste, depois você volta e bora comentar o episódio 6, também conhecido como episódio 22, seguindo a numeração dos episódios desde a primeira temporada. Eu sou o Norton e bora comentar, porque, mano, é sério, tem muita coisa. É um episódio que fala muito sobre legado, sobre história, no sentido história de Star Wars, arco de personagem e honra. Esse é o ponto. Mas vamos do começo. O episódio foi dirigido pela Bryce Dallas Howard, que manda muito bem na direção. Lá na primeira temporada ela dirigiu o episódio O Santuário. Na segunda ela dirigiu o episódio com a aparição da Bo-Katan, aquele episódio A Herdeira. E agora ela retoma a direção falando sobre a Bo-Katan ainda. É um episódio que fala muito sobre ela, mas também sobre o Mando. Porém, na minha visão, aí você comenta aí embaixo o que você acha, obviamente. Na minha visão, esse episódio evidencia algo que a gente tá comentando desde, sei lá, do episódio 3, mais ou menos, dessa temporada. O Jon Favreau, que é o roteirista e criador da série, o cara manda muito bem, mas na 3ª temporada, dá a impressão de que a série está meio sem um rumo definido. Eu sei que a gente classifica muito aqui no canal essa 3ª temporada como uma temporada de transição. O que eu sinto é que eles estão estabelecendo como o arco do Mando, teoricamente, deveria ter acabado no final da 2ª temporada, e aí surgiu o Boba Fett, que é a série 2,5 do Mando, e agora a 3ª temporada, eles estão estabelecendo melhor esse universo dos Mandalorianos para passar para frente para as próximas temporadas. Fechou? Isso é nítido. Então, por exemplo, eles estão desenvolvendo mais a tribo, mais o Paz Vizsla, mais a Bo-Katan, mas, ao mesmo tempo, muitos dos fatores principais das outras 2 temporadas estão meio que só aí, sabe? Estão meio soltos assim. Eu tô falando, claro, de Grogu e Darksaber. Coisas cruciais das 2 temporadas, coisas cruciais na construção que eles criaram para esse universo. Quando eu falo esse universo, eu tô querendo dizer esse núcleo de personagens, né? O Grogu, narrativamente, até agora, não temos um porquê ele tá ali ainda. Claro, pode chegar ao final da temporada, que inclusive faltam apenas 2 episódios, e aí tem um plot twist muito grande com o Grogu, que puxa pra 4ª, funciona igual. Mas o Darksaber, por exemplo, eles começaram a circular muito em volta disso no final da 2ª temporada e na aparição do Mando lá no livro de Boba Fett. E aí chegou nessa 3ª, o que eles estão resolvendo com esse sabre não condiz com a carga que eles mesmos criaram para o Darksaber lá nas temporadas passadas, principalmente na 2ª temporada. Mas espera aí que a gente já volta nesse assunto. Como a gente viu no episódio passado, a armeira colocou a Bo-Katan para recrutar pessoas para o seu esquema de pirâmide. Recrutar as pessoas para a tribo, porque ela anda entre os 2 mundos. Como a gente comentou no vídeo passado, ela tem influência, ela tem comando ali também, por que não? Os Mandalorianos a conhecem. Independente de você fazer parte do credo, você não fazer, você sabe quem é Bo-Katan Kryze. Aí ela pensa, bom, vou trazer os meus Mandalorianos, a galera que andava comigo. Lá no começo da temporada, quando o Mando encontra a Bo-Katan lá no palácio dela, no castelo dela, com aspas, ela fala que quando ela voltou sem o Darksaber, os Mandalorianos que estavam com ela foram embora, porque, bom, ela partiu para derrotar o Moff Gideon e pegar o Darksaber, ela derrotou o Moff Gideon com a ajuda do Mando, mas não voltou com o Darksaber. E aí os caras falaram, mano, você não vai liderar ninguém, valeu, falou, e eles se tornaram mercenários. Pegaram inclusive as naves que ela conseguiu pegar do Império e se tornaram mercenários e ela ficou sozinha ali. Aí ela foi acolhida pelo credo, pegou um propósito ali, ganhou um propósito na verdade e inclusive ganhou um cargo de liderança, porque a armeira fala, a Bo-Katan é quem vai unir os 2 mundos, vai unir os exilados mandalorianos. E aí ela tá atrás do grupo antigo dela, que agora tá sendo liderado pelo X-Wolves. Lembra quando a Bo-Katan apareceu lá na 2ª temporada? Ela tava liderando um grupo com a Koska e o Axi, ou Axi, como você quiser pronunciar. Então são personagens que a gente já tinha visto e eles formaram esse subgrupo trabalhando como mercenários. Inclusive é por isso que o episódio se chama Guns for Hire, que na tradução ficou como armas de aluguel, não só pelos mercenários, como também o Mando e a Bo-Katan
acabam virando ali armas por aluguel, porque eles precisam de um favor da família real de Plazer 15, e eles vão ajudar fazendo ali uma função de policiais, investigadores, para achar o possível causa de uma revolta droid. Eu tenho certeza que se você é inscrito aqui no canal, você pensou a mesma coisa que eu. Primeiro, revolta droid. A gente sempre fala aqui no canal sobre como isso é algo que sempre permeia as histórias do universo expandido de Star Wars, porque pensa numa parada. Os droids, eles estão presentes na galáxia inteira. Eles são a principal base de trabalho de tudo em Star Wars. E aí se a gente lembra que por causa das Guerras Clônicas, os droids que já eram considerados uma classe ali de subseres, agora são considerados mais subseres ainda, porque, bom, os separatistas usavam o exército droid, B1, B2 que estão nesse episódio, faz todo sentido. E faz todo sentido que o Christopher Lloyd, que é o comissário de Plazer 15, inclusive, deixa eu abrir um parênteses. Mano, a Liso tá em Star Wars, o Jack Black tá em Star Wars, o Christopher Lloyd tá em Star Wars. É impressionante e eles estão certos. Todo mundo quer participar de Star Wars. Mano, quando eu vi a Liz e o Jack Black... Eu sou muito fã dos dois e eu gostei deles estarem ali como uma espécie de realeza. Espécie não, né? Ela é literalmente da realeza e ele é um ex-imperial. Mas fecha parênteses, daqui a pouco a gente volta. Quando a gente lembra que o comissário é um separatista, faz todo sentido ele manipular os droids, porque os separatistas usavam os droids como seu grande exército. E uma discussão que existe dentro do universo de Star Wars é se os droids têm... não diria consciência, pode ser consciência. Então a partir de que ponto eles pensam por si só, entendeu? Mesmo que sejam programados. A gente já viu várias histórias em Star Wars de droids que vencem a sua programação. Esse episódio ele pincela muito sobre isso, sem se aprofundar, obviamente, porque tem 627 temas. Na parte final do duelo, eu tinha certeza que o episódio ia acabar e a gente não ia ver o duelo. Ia ver só no próximo, porque muita coisa aconteceu, mas foi tudo devidamente distribuído. Mas voltando a falar do comissário, faz sentido, porque ele tem esse pensamento dos separatistas, né? Ele até cita o Conde Dooku, que na legenda tá como Conde Dooku. Eles vão manter agora em português por causa, pelo menos na legenda, tipo, ou só no legendário, porque tem essa troca óbvia, né? Conde Dooku, Conde Dooku, a gente sabe porque adaptaram. E ele chama o Dooku de visionário porque eles queriam apenas se separar da República. É uma discussão que The Bad Batch, principalmente a segunda temporada, que nós cobrimos aqui no canal também, dá uma olhada aqui no card e na descrição, vou deixar a playlist bonitinho. A segunda temporada discute isso, principalmente no começo, onde a gente vai pra Sereno junto com os clones e a gente vê um cara que ele era de Sereno e ele fala, mano, eu nem queria fazer parte disso. Separatistas queriam se separar, mas depois se tornaram outra coisa. É uma ideia que nasceu de um jeito justo, mas foi tomada pelo Sith, que é assim que os Sith funcionam. Então faz sentido um cara ex-separatista que sabe sobre a União Tecnológica, que basicamente cuidava das tecnologias da galáxia, produzindo nave, produzindo droid, sabia dos nanodroids e usava os droids como sua massa de manobra. Conhecer Plazer 15 foi muito interessante, porque começa com um tom de desconfiança, tá, por que os Mandalorianos estão ali? A gente lembra que aparentemente foram Mandalorianos que resgataram o Moff Gideon, e aí o Jack Black é um ex-imperial, você já fica assim, já sei pra onde tá indo. E aparentemente não tá indo não, o Jack Black é um ex-imperial que graças ao programa de anistia da Nova República conseguiu voltar pro planeta, conseguiu revitalizar o planeta. Claro que a constituição do planeta teve que sofrer adaptações, eles não podem formar um exército, eles não podem ter nem blaster direito, e isso é uma coisa interessante de pontuar, porque a Nova República deixou o cara livre, deixou o planeta independente, que é uma coisa que a gente tá comentando também nas reviews, né? Um dos grandes problemas que a Nova República enfrentou quando ela foi criada é que muitos planetas não queriam fazer parte. Eles acabaram de sair do Império, eles não querem fazer parte de outro governo, tipo grande, assim, uma rede de governo. Eles querem só cuidar deles mesmos, e a Nova República tinha que deixar, né? Não pode só invadir o planeta ou forçar o planeta a entrar. Só que com isso, novas leis, uma nova constituição entrou desmilitarizando o planeta e eles contratam ali os Mandalorianos como proteção contra essa possível revolta droid. Esse episódio fala muito sobre as classes trabalhadoras, por assim dizer, de Star Wars. Temos os Ugnaughts, de novo, que é da mesma espécie do Quill, inclusive o Mando usa o que ele aprendeu, o jeito que ele conversava com o Quill para falar com os caras. A gente vê bastante sobre os droids ajudando por livre e espontânea vontade, tipo assim, mano, a gente não quer ser substituído por humanos. Grande parte da galera que era pra estar desmontada, ou seja, é um ser que preza pela sua própria existência. Então, assim, a gente não quer que esses baderneiros
arruinem as coisas pra gente, porque todo mundo aqui é das Guerras Clônicas, todo mundo aqui é droid antigo, que foi reformulado, que foi reformado, então era pra gente estar sendo desmanchado, era pra gente não estar nem vivo. Mas aí entra na questão, aí entra a bujanra aqui agora. O que é a vida? Os droids estão prezando pela sua vida, isso faz deles conscientes? E sempre que tem droids B1 e B2, tem a minha atenção. Eu sou um homem simples. Vale ressaltar que os droids B1 e B2 eram os principais droids dos separatistas. Esse episódio traz uma carga muito grande de Clone Wars, né? Não só pelos separatistas, pelos droids, como também no comecinho, uma nave Quarren, onde a capitã se apaixonou por um príncipe Mon Calamari. Se você assistiu Clone Wars, você sabe o quanto isso deve ser difícil para eles. Como foi passado no episódio, o planeta Mon Cala é um planeta inteiro aquático. Lá vivem duas espécies predominantes sencientes, os Quarren e os Mon Calamari. Inclusive, eles ficam meio... o clima deles é meio tenso. Nas Guerras Clônicas, inclusive, os Quarren se aliaram aos separatistas para tentar tomar o poder dos Mon Calamari, que sempre são rei do planeta por algum motivo. Então são duas espécies que convivem juntas, mas têm as suas rusgas, e aí o príncipe se apaixonou com a capitã. Eu achei bem bonitinho, é um Romeu e Julieta aquático, tentáculo, peixe, fundo do mar. Gostei que esse episódio traz um pouco mais do trauma do Mando. Vamos lembrar que o Mando, como a gente viu lá no final da primeira temporada, o planeta onde ele estava foi atacado pelos separatistas por droids B2, inclusive, por isso que ele tava bicudando o droid. Nossa, bem aquela galera que chuta os robôs da Boston Dynamics, que a gente sabe que é robô, mas eu me sinto mal, e eu me senti mal com ele chutando os droids B2, mas ele tem esse trauma, porque os droids destruíram ali a vila onde ele tava, mataram os pais dele, e quase ele foi morto por um droid B2 até ser salvo pelos Mandalorianos e levado como um enjeitado. Os Chen Codes também são bem utilizados nesse episódio. Os Chen Codes, ou código de cadeia, código em série, como você quiser pronunciar, aí você escolhe o jeito que você quer chamar, é basicamente um registro de Star Wars. Os Mandalorianos usam isso na armadura, e ele tem o seu planeta, seu pai, sua mãe. É basicamente um grande registro que o Império obrigou todo mundo a fazer quando o Império foi criado. E isso também é bem apresentado em The Bad Batch. O Império, quando ele surge, ele fecha vários planetas e ele começa a regular as saídas, né? As saídas de nave. E ele fala, bom, só pode sair se você se registrar, e as pessoas eram obrigadas a se registrar. O Império tinha o banco de dados com todo mundo. Mais uma vez, os Chain Codes foram utilizados nesse episódio. Vamos falar sobre o elefante mandaloriano na sala. No final do episódio, Bo-Katan e Mando vão lá, cumprem a missão lá para a realeza de Plazir e conseguem chegar até os Mandos mercenários. Inclusive, isso é uma questão bem legal que já vem do universo expandido também, né? Por mais que tenha muito dessa honra mandaloriana, os Mandalorianos são conhecidos como ótimos caçadores de recompensa. É uma coisa que os Mandos sempre fazem, entende? Na história de Star Wars. Já que a gente falou sobre honra, dentro de Star Wars eles estabeleceram que um dos códigos mais preciosos, assim, mais inquebráveis dos Mandalorianos são os seus duelos. Um Mandaloriano olha pro outro e fala, mano, eu desafio você, e aí um deles tem que se render ou morrer. Então isso é algo, assim, código de honra, não tem como você arregar. Isso é muito usado, por exemplo, em Clone Wars, em Rebels. O Maul consegue o controle do Olho da Morte, o grupo mandaloriano extremista, assim. Ele desafia o Pre-Vizsla e fala, mano, se eu ganhar, o Darksaber é meu, e o seu grupo também é meu, e eu vou governar Mandalore. Isso acontece também outras vezes em Rebels. Então, essa questão do duelo é algo muito forte. Quando a Bo-Katan desafia o Axe, falei, bom, fechou, ela vai desafiar ele, ela vai ganhar, eles vão sair na porrada, que inclusive é uma porrada bem legal, com explosão, mochila jato, cordinha, escudo, tudo que o Mandaloriano pode usar contra o outro. E aí ele levanta um ponto muito interessante, ele fala, mano, você não vai governar, você não conseguiu nem o Darksaber, que tá na mão daquele mano ali. E aí ela meio que desconversa e o Din Djarin entrega o Darksaber pra ela de novo, dessa vez não como um presente. Afinal, ela mereceu. Ela derrotou a criatura que derrotou ele naquele episódio das Minas de Mandalore. E quando o episódio saiu, eu lembro que muita gente começou a comentar isso, eu até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Então a Bo-Katan merece o Darksaber dentro dessa lógica, um tem que derrotar o outro, e quem derrota pode usar o Darksaber, e ela derrotou a criatura que derrotou o Mando. Mesmo ele caindo numa armadilha, sendo pego, sendo ali preso, não tem honra nenhuma, eles usaram isso como um pretexto
pro Din Djarin entregar pra ela e ela teoricamente merece por causa disso. Nesse vídeo que nós comentamos sobre esse fato, eu lembro bem que no final eu falei, ó, é possível que eles usem isso. Porém, não casa, na minha visão, não casa com todo esse ar de honra, duelos, Darksaber que eles estão estabelecendo para os Mandalorianos desde lá de Clone Wars e reforçando em The Mandalorian. E pra mim isso quebra mais com dois fatores. Primeiro, acabamos de ver uma treta de honra mesmo, um contra o outro, mano a mano, onde ela fez o cara se render, os caras estavam ali se matando, se explodindo, e depois a gente lembra do arco da Bo-Katan. A Bo-Katan é uma personagem já antiga em Star Wars, antiga assim, desde Clone Wars ela tá aí. E lá em Rebels, a Sabine entrega o Darksaber pra ela, fala, ó, lidera os Mandalorianos aí contra o Império. Então o Darksaber foi dado pra ela, ela lutou contra o Império, ela não conseguiu derrotar o Império explodiu tudo, e ela ficou com essa mancha no currículo dela. Ela não consegue liderar os Mandalorianos, e ela perdeu o Darksaber que foi dado a ela. Ela não conseguiu em combate. Tudo bem, foi uma batalha contra a criatura, mas não tem honra nenhuma nisso. Inclusive o próprio X fala isso, você tem que desafiar o cara tá ali, ó, desafia ele. Aí ela, não. Aí ele, tá bom, vou dar o sabre pra ela, eu fui capturado, ela me salvou, então ela é digna, os caras, tá bom. Como eu falei no vídeo que a gente abordou esse tema, dá pra usar? Dá, não é um furo de roteiro. Foi realmente uma batalha. Casa com o que tá estabelecido da honra mandaloriana, dos duelos, eu tenho que te derrotar, você tem que se render. Não. Se a gente lembrar, a criatura não tá nem aí pro Darksaber, joga o Darksaber no chão, não tá nem aí. Ela queria só arrancar o sangue do Mando. Então isso pra mim pega um pouco. Devolver o Darksaber pra Bo-Katan, sendo que o arco inteiro dela era esse. Ela precisa ganhar em batalha, ela precisa recuperar a sua honra. E mais uma vez, mesmo que com um pretexto de ela me salvou, o sabre foi dado pra ela de novo. Mais uma vez eu vou ressaltar, funciona, não é furo, não é algo inventado. Já tinham dado pistas, mas assim, na minha visão, que pode estar errada e provavelmente está, eu acho que não casa com quem já tinha acabado de ver. Ela acabou de desafiar o cara no bagulho mó de honra, tem todo o arco dramático do personagem, e o Darksaber foi entregue pra ela, mesmo que com essa justificativa, que pra mim resolveu muito fácil. Que é por isso que eu volto no começo do vídeo e falo, tem duas coisas que eu acho que estão perdidas. O Grogu e o Darksaber. E não dá nem pra falar que é a gente que hypou as paradas, sabe? Tá tudo lá nas duas temporadas, a importância, a carga, um monte de coisa que eles estão só resolvendo assim, tipo, ó, check, check, check. Mas aí vai de você gostar ou não, e o que importa é, a Bo-Katan está mais uma vez conseguindo liderar os Mandalorianos. Se vai dar certo dessa vez? Se não vai, não sabemos. Provavelmente nos próximos dois episódios, o 7 e o 8, os dois vão ser dirigidos pelo Rick Famuyiwa, que é um excelente diretor. Os outros episódios de The Mandalorian que ele dirigiu, ele manda muito bem, eu tô muito hypado, e eu te espero aqui na semana que vem pra gente comentar o episódio 7 e depois o episódio 8. E se inscreve no canal porque, bom, tem vídeos extras durante a semana inteira, onde a gente expande os temas, não só de The Mandalorian, como The Bad Batch, Star Wars como um todo. Se você achou esse vídeo pelo menos interessante, por favor, deixa um like, tá? Fortalece muito o meu trampo, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Se quiser apoiar esse canal financeiramente falando, cara, dá uma olhada aqui no Seja Membro, tá? Que por R$5 você me ajuda a manter o canal. Ou também, vou deixar aqui na descrição meu link de afiliado lá na Amazon. Se for comprar alguma coisa na Amazon, entra pelo meu link, compra lá. E aí vem uma porcentagenzinha pra mim, que me ajuda a manter o canal e não altera em nada o preço das coisas que você compra por lá. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok. Se você tiver afim, me segue por lá. E é isso, muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença, valeu e tchau!